Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Avatar Fanfic, Dobra de Metal, O Despertar, Parte 4, Capítulo 22. Haru suspirou ao virar a cabeça e não conseguir mais ver Omashu. Agora ele estava mais perto da ilha de Kyoshi. Tudo o que ele tinha a fazer era alcançar o mar e atravessá-lo até a ilha. Ele tem que passar por 2 aldeias no caminho. Haru olhou para a mão, e o olhar era frio. Um flashback de si mesmo matando centenas de homens impiedosamente passou por sua cabeça. Estaria ele se transformando em um monstro? A essa altura, ele não se importava. Não é que ele não tivesse misericórdia. Mas quando se trata de lutar, se você se segura para preservar a vida do seu oponente, você será quem morrerá. Os dobradores de fogo mortos sabiam disso. Eles nunca se segurariam de qualquer maneira. É exatamente por isso que eu tenho que acabar com esta guerra. E se custar algumas vidas que assim seja, Haru murmurou. Só porque o programa Avatar, o último mestre do ar, não mostrou cenas de matança cruéis, isso não significa que elas não aconteceram. Antes de o Avatar chegar, muitos morreram. Algumas pessoas como Jet estavam dispostas a matar civis da Nação do Fogo apenas por vingança. Haru deu um tapa em sua montaria. Muito em breve, ele alcançou um belo terreno cheio de grama e árvores. Havia um pequeno poço no caminho. Haru saltou de sua montaria. Ele a deixou beber enquanto se sentava. Quando Haru começou a apreciar a vista, notou algo estranho. Um falcão, uma criatura que não deveria estar vivendo ali, estava indo em uma direção. Em vez de circular no céu para caçar, ele estava apenas voando em uma direção. Haru passou mais tempo observando. Haru se lembrou do que Ron, o batedor de Omashu, havia lhe ensinado. Se o falcão está circulando no ar, significa que está caçando. Se não, significa que pode ser um falcão mensageiro. Haru decidiu procurar por mais pistas enquanto olhava ao redor. Havia poucas colinas por perto. Alguém está me espionando. Haru chegou a essa conclusão. Ele decidiu descobrir. O chão sob ele começou a ficar macio, e Haru afundou. Um homem velho e magro estava no topo da colina, olhando para Haru. Ele conhecia aquele nome, pertencia ao novo príncipe herdeiro do reino de Omashu. Zon já havia enviado um relatório ao general. Ele ia se certificar de punir este jovem criminoso. Eu não vou deixá-lo escapar dos meus olhos. Enquanto Zon pensava em manter os olhos em Haru, o chão engoliu o último. Zon não acreditou nos seus olhos. Ele se levantou e colocou as mãos na rocha, atrás da qual estava escondido. Para onde diabos ele foi? Tenho certeza. O chão comeu. Você está olhando na direção errada, veio uma voz fria atrás dele. Zon se virou. Um jovem apareceu atrás dele, e um túnel estava ao lado dele. Ao olhar mais de perto, Zon percebeu que era Haru. Com a cabeça suando loucamente, Zon sorriu e deu um passo para trás. Haru levantou a mão, e o chão amoleceu sob Zon, puxando-o para baixo. Por favor, não me mate. Zon gritou. Eu não fiz nada para você. A cabeça de Zon era a única coisa que restava acima da superfície. Transferência de terra até o nível 6. Haru ignorou a notificação enquanto encarava o batedor. Por que você está fazendo isso comigo? Eu sou apenas um cidadão inofensivo que estava colhendo lenha para minha família, disse o homem com lágrimas nos olhos. Haru podia sentir o batimento cardíaco do homem, e podia dizer que ele estava mentindo. Você é um batedor e estava me espionando. Há 1 minuto, você enviou aquele falcão, então pare de mentir. Que falcão? O homem mentiu. Estava apenas voltando para o seu ninho. Sim, escute, eu sei como os falcões agem geralmente, e não acho que ele voltaria para o ninho sem um animal entre suas garras. Além disso, minta para mim de novo, e eu vou arrancar seu pescoço da sua cabeça. Haru cerrou os dentes e agarrou o velho pelo cabelo. Esta é a época de guerra. Não existe tal coisa como respeitar os mais velhos. O homem engoliu a saliva. Haru podia sentir que ele ficou nervoso. Qual é o seu nome? Zon. Você sabe quem eu sou? Não sabe. Não. Você está mentindo. Haru deu um tapinha no chão. Diga meu nome. Zon gritou. Haru dobrou o chão para aplicar pressão em seus pés. Por favor, eu não sei de nada. Uá. Diga meu nome, disse Haru com uma expressão fria. Ele queria mostrar que não era uma pessoa para se meter. Haru, disse o homem forçado pela dor e pelo medo. Quando Haru tinha sido Mike, ele sempre se perguntou ao assistir aos filmes, por que as pessoas torturadas não conseguem mentir? Mas a resposta era óbvia. Seu cérebro não consegue criar mentiras quando você está sendo torturado e com medo. Você ficaria confuso e honesto. Bom garoto. Haru parou a pressão. Você agora sabe o que acontecerá se mentir para mim, novamente. Então responda minhas perguntas. Zon abaixou a cabeça e assentiu. Isso é um sim? Haru disse em um tom ameaçador. Sim, tudo bem. Para quem você enviou aquele relatório? Haru se agachou e deu um tapinha na cabeça de Zon. Zon suou e respondeu. Zhao, General Zhao. De alguma forma, esse nome soou familiar, mas Haru não se lembrava de onde o tinha ouvido. E me diga, como você me conhece? E por que está me seguindo? Eu não estava seguindo você, Zon respondeu. Ele então pareceu ficar zangado quando as emoções o dominaram. Eu te conheço porque Zhao foi encarregado de ir atrás de você, seu monstro. Nosso povo está morto por sua causa. Zon gritou no rosto de Haru. Um grande funeral está acontecendo agora enquanto estamos conversando. Espero que eles o enterrem morto. Seu desgraçado. Nossas tropas vão te pegar e vão te matar. Haru revirou os olhos. Você acha que eu permiti que você falasse mais? Ele levantou a mão e a cerrou. Que monte de besteira.
Sabe, eu percebi sua fraqueza. Sua ideologia é fraca. Você precisa desumanizar seu inimigo para matá-los. Você não pode fazer isso sem se cegar. Uma nação assim está condenada a cair. Zon começou a gritar de dor. Foda-se. Diga-me onde fica sua base. Eu não vou responder, seu filho da puta. Veias apareceram na testa de Haru. Você não é o primeiro a me chamar de filho da puta. Mas você definitivamente se juntará ao último. Haru levantou a mão e a balançou para baixo. O homem foi engolido pela terra a 5 metros de profundidade, sem ar para respirar. Eu não preciso que ele me diga onde fica essa base. O falcão voa naquela direção, então a base deles obviamente está lá. Obrigado, Ron. Suas lições foram boas. Haru foi para o rio próximo, onde sua montaria estava bebendo e começou a limpar as mãos. Eu a sujei. Ele as lavou bem, antes de se levantar e virar a cabeça na direção do falcão. Vamos ver, o general Zhao está atrás de mim. Que pena para ele. Não há dúvida de que o exército do general Zhao seria mais forte do que o exército de 100 homens se eles decidissem ir atrás de Haru. Afinal, ele derrotou um exército sozinho. Os soldados da Nação do Fogo estariam preocupados. Eles não iriam simplesmente se contentar em atacá-lo com menos números. Apenas um louco faria isso, e Haru só conseguia pensar em Bomi. A montaria de Haru diminuiu a velocidade ao ver uma cidade. Haru a observou de longe. Ela ia na direção que o falcão foi, mas não parece que haja uma base da Nação do Fogo aqui. Além disso, eles estão longe do mar. A Nação do Fogo tende a fazer bases no mar. Haru decidiu entrar na cidade e falar com as pessoas. Ele então veria se conseguiria aprender alguma coisa. O ninja sábio nas memórias de Mike havia lhe ensinado que o melhor lugar para coletar informações são locais de reunião pública como cafés e restaurantes. Você e eu estamos prontos para uma boa refeição. Haru levantou seu chapéu de bambu e deu um tapinha em sua montaria, que fez um som feliz. Você está feliz porque se sente seguro nas cidades humanas. Haru deu um tapinha no animal. Ele parece preferir cidades. Quem poderia culpá-lo, já que ele esteve com Haru, lutando contra todos aqueles monstros? O animal pareceu entender e assentiu. Haru sorriu. Lentamente a montaria se moveu na direção da cidade. Capítulo 23. Haru estava olhando para o bife que foi colocado na frente dele. Ele estava em uma barraca que vendia comida. A área estava bastante cheia de pessoas sentadas comendo. Alguns casais também estavam aqui. Haru apenas fechou a boca com a carne. O tempo estava passando, e Haru não obteve nenhuma informação útil. Ele soube que algumas crianças nascerão em breve, o que o vizinho daquela garota está fazendo para o almoço e mais informações inúteis. Se ao menos as pessoas cuidassem dos seus próprios assuntos. Haru colocou a cabeça na mesa e suspirou. Ele então deixou um monte de moedas e se virou para sair. Talvez eu devesse provocar alguma conversa com algum habitante original. Haru andou pelas ruas da cidade, procurando a visão de qualquer pessoa pobre. Quando sentiu que algo estava seguindo, virou-se para uma área mais isolada. Quando sentiu que algo estava prestes a furtar seu bolso, Haru deu um passo rápido para o lado e segurou o pulso. Pertencia a um garotinho, coberto de sujeira. Suas roupas também estavam rasgadas. É fácil dizer que ele é pobre e faminto. Me solta, seu babaca, disse o garoto que parecia ter 10 anos enquanto tentava fugir. Ninguém te ensinou que roubar é feio? Eu não tive ninguém para me ensinar. O garoto abriu a boca e mordeu a mão de Haru. A mordida foi um pouco dolorosa. Embora Haru tivesse força inumana, ele ainda era feito de carne e pele. Você está com fome, garoto? Haru sorriu ao soltar o pulso e segurá-lo pelo ombro. Vamos fazer uma refeição. Por minha conta. O garoto levantou a cabeça, encarando o rosto de Haru em descrença. O quê? Sério, alguém deveria ensinar este garoto a não confiar em estranhos que oferecem comida grátis. Vamos comer, senão eu posso temer que você comece a comer humanos. Tudo bem. O garoto olhou para ele com suspeita. Vendo essa expressão, Haru sorriu. Bom, o garoto não confia em estranhos. Haru encarou o garoto enquanto ele terminava o segundo prato. Mas, ele levantou a cabeça e exigiu. O dono do restaurante veio, pegou o prato vazio e o substituiu por um novo. Você certamente tem um grande apetite, Haru provocou. Eu não como há 3 dias. O garoto respondeu enquanto colocava a cabeça no prato e comia rapidamente. Haru estremeceu. O que aconteceu com seus pais? O garoto parou de comer, mas então ele ignorou a pergunta de Haru e começou a comer como se não houvesse amanhã. Eles foram levados pelos babacas que tomaram nossa cidade. O garoto colocou a tigela na mesa, algumas lágrimas caindo de seus olhos. A informação era importante. Seus pais não estavam mortos, mas foram levados. Haru certamente não perderia um detalhe tão importante. Mas quando viu as lágrimas, sentiu simpatia pelo garoto, já que o pai de Haru havia sido levado para a prisão por quase 5 anos. Haru deu um tapinha nas costas dele. Não chore. Não estou. Ele disse. Algo entrou nos meus olhos. Você é durão, não é? Qual é o seu nome? Haru sorriu. Hong. Ele respondeu. Agora me diga, Hong, seus pais, eles são dobradores de terra. Haru disse, sentindo que estava obtendo informações importantes. Hong, ao contrário da maioria das pessoas da cidade, tinha olhos verdes. Sim, como você sabe? Haru apontou para os próprios olhos. Nós, cidadãos do Reino da Terra, geralmente temos olhos verdes. Às vezes, há alguns com olhos pretos, mas estes são raros.
Oh, certo, disse Hong. Então uma expressão de horror apareceu em seu rosto. Se você é um dobrador, corra rápido. Eles vão te levar para a base deles e te prender no subsolo, como minha mãe e meu pai. Hong segurou Haru pela camisa e o incitou a correr. Haru apenas sorriu. Não se preocupe, Hong. Eu sou apenas um andarilho, não um dobrador. Aqui, pegue isso antes que eu vá embora. Haru tinha uma bolsa cheia de moedas com ele. Ele a deu a Hong. Hong encarou a bolsa, seus olhos mostrando esperança. Mas logo ele foi contra seu desejo. Desculpe, eu não posso aceitar isso, tio. Quando ele levantou a cabeça, Haru já estava na porta. Ele a fechou atrás de si e começou a correr na parede do prédio. Por causa de sua agilidade e das botas do vento, ele alcançou o telhado do prédio de 2 andares em pouco tempo. Vou pegar meu dinheiro de volta quando saquear aquela base. Haru sentou-se. Ele certamente havia obtido informações importantes daquele pobre garoto. Então, há uma base próxima dos soldados do fogo. Além disso, eles prenderam alguns dobradores de terra. Já que Haru deu seu primeiro passo como príncipe herdeiro, ele pode atacar aquela base e libertar esses dobradores. Jin, o sistema tem uma nova missão para você. A missão, fuga da prisão. Como novo líder do Reino da Terra, seus primeiros méritos serão contados. Liberte os dobradores de terra e ganhos. Objetivo, libertá-los. Recompensas, 20.000 de experiência. Caixa de presente. Riscos, morte, punição. Limite de tempo, 2 dias. Você aceita sim ou não? Haru sentou-se e encarou a barra de missões. Missões, recompensas e punições. Não se trata de obter uma recompensa, mas trata-se de fazê-lo se comprometer com sua decisão, uma vez que ele aceite. Claro, eu vou fazer isso. Haru murmurou. Ele aceitou a missão. Ele abriu a barra de habilidades. Ele tinha 8 pontos de habilidade para serem usados. Quanto aos pontos de atributo, ele tinha 4 ganhos em sua luta com Bomi. Ele pensou em usar seus pontos de habilidade, já que tinha 2 novas habilidades ofensivas poderosas que queria treinar, mas que eram difíceis de treinar. O meteoro de terra e a mudança de físico eram ambas habilidades poderosas. Mas o meteoro de terra era o verdadeiro negócio, embora estivesse no nível 2. No entanto, ele sempre pode aumentá-lo no meio da batalha se for forçado. Haru então se dirigiu em outra direção. Ele coletou algumas informações sobre o paradeiro da base e da prisão dos cidadãos originais do Reino da Terra. Estes não foram difíceis de encontrar, graças à sua pele bronzeada e olhos verdes. Haru colocou seu chapéu de bambu, pegou sua montaria e seguiu na direção da prisão. Meio-dia depois, ele chegou ao seu destino. Atualmente ele estava no topo da colina, olhando para a praia, a base naval da Nação do Fogo que estava cercada por todas as suas paredes. Havia alguns guardas andando por perto. A base era grande, cercada por paredes de metal, e alguns soldados estavam correndo e fazendo seu treinamento. Havia algumas torres de observação. Quando Haru notou a luz se dirigindo em sua direção, ele criou uma parede para cobri-lo. Hora de liderar uma rebelião. Haru de alguma forma não se sentiu animado. Ele sabia que haveria apenas derramamento de sangue. Apenas mais um dia na vida. Haru deu um passo à frente. Ao ativar sua habilidade, ele estava flutuando em uma tábua de terra. Com o nível atual dessa habilidade, Haru podia se mover muito rápido e até voar 4 metros no ar, e podia controlar a tábua com o movimento do corpo. Sua agilidade ajudou a guiá-lo, com certeza. Haru desceu da colina. Assim que chegou ao chão, respirou fundo e o segurou. Ao afundar no chão, Haru começou a depender de seu sexto sentido e começou a viajar em direção à base. Como este túnel estava conectado à superfície, de propósito, Haru podia ter ar suficiente para respirar. Como essa habilidade subiu para o 6º nível, sua viagem se tornou mais rápida. Haru chegou à fundação da base em muito pouco tempo. Haru tinha certeza de que se ele subisse o nível desta habilidade, seria capaz de viajar mais rápido do que sua montaria quando se tratasse de se mover no subsolo. Haru parou ao chegar a uma parede de metal. Ele a tocou. A Nação do Fogo certamente sabia como impedir que os dobradores de terra se infiltrassem e escapassem. Eles construíram suas bases e sua fundação com ferro. Era uma boa maneira de manter os dobradores de terra longe deles. Mas tal método não funciona em Haru. Ele colocou a mão na parede. Ela começou a agir como um líquido, mudando de forma e criando um buraco para Haru passar. Quando Haru entrou, ele viajou para cima, até estar na superfície. Tocando metal, ele fechou os olhos. Embora esta base fosse feita de ferro, por causa de sua habilidade de dobra de metal, ele podia sentir através do metal, assim como podia ver através da terra. Haru sentiu um monte de pessoas sentadas perto da parede. Todas pareciam estar desesperadas. Elas não tinham esperança para si mesmas. Embora houvesse homens e mulheres ali, não havia sinais de afeto. A maioria delas parecia ser garotas. Haru criou um buraco no meio da grande sala e se levantou. Ele notou que todos os olhos estavam sobre ele enquanto se sentava no buraco. Ei, pessoal! Haru se virou. Um monte de mulheres e homens estavam ali. Eles pareciam ser bastante jovens, alguns eram velhos. O número deles era maior do que o das pessoas presas em sua aldeia. Quem é você? Perguntou uma mulher de meia-idade enquanto dava um passo à frente. Ele sorriu. Eu sou o príncipe do reino de Omashu. Prazer em conhecer todos vocês, colegas cidadãos do Reino da Terra. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 24.
Haru se levantou na prisão depois de se apresentar como um príncipe. Bem, ele geralmente não gosta de se apresentar como alguém de status elevado. Mas se ele declarasse seu nome como príncipe herdeiro, isso daria peso ao seu nome no coração dos prisioneiros. Havia cerca de 60 dobradores de terra. Se ele pudesse usá-los, eles seriam um exército muito forte. Entre eles, pode haver cerca de 10 pessoas com potencial para se tornarem dobradores de metal. Mas ainda assim, possibilidades são apenas possibilidades. Eles podem todos dobrar metal, ou nenhum deles pode ter o potencial para aprendê-lo. Príncipe de Omashu. Bomi não tinha um filho da última vez que estive fora. Aproximou-se uma mulher de meia idade na casa dos 30, com seios grandes, roupas esfarrapadas, olhos verdes e cabelos pretos longos. Eu recebi o título depois de vencê-lo em uma batalha, disse Haru com uma voz cheia de confiança. Você tem certeza? Ela perguntou. Os outros se aproximaram dele. As pessoas de meia idade e mais velhas pareciam não acreditar em suas palavras. Em vez de dizer algo, Haru apontou a mão para o chão. Como vocês acham que eu cavei um túnel aqui se eu fosse fraco? E se você estiver nos enganando? Perguntou uma garotinha de 12 anos. Parece que ela estava presa aqui desde que tinha 8 anos. Por que eu faria isso? Haru se curvou, deu um tapinha na cabeça da garota e disse, se eu estivesse com um inimigo e quisesse machucar vocês, eu não faria algo que é considerado impossível para todo dobrador de terra. Certo. O guarda malvado geralmente pegava alguém e o torturava. Meu pai foi morto no ano passado. Haru deu um tapinha no ombro da garota, seu rosto ficando sombrio. Por que isso? Alguns dobradores de fogo têm gostos estranhos. Qualquer um que proteste contra terem uma garota levada será morto, respondeu uma mulher de cabelos castanhos sentada no canto. Felizmente para nós, eles ficam entediados. Haru notou que a maioria dos homens aqui eram solteiros, ou não tinham uma cônjuge com eles. A maioria das mulheres parecia sem vida. Era fácil supor que qualquer homem revidaria quando alguém quisesse fazer algo com sua garota. E assim seriam mortos. Bem, era uma boa maneira de acabar com a própria vida. É melhor do que viver preso. Não é à toa que a maioria dos dobradores aqui são mulheres. Então vamos embora, disse Haru. Quem são os pais de Hong, a propósito? A mulher de meia idade, com cabelos pretos longos e seios grandes, levantou a mão. Meu filho, ele está bem? Você o conhece? Ela disse enquanto colocava as mãos no ombro dele e o sacudia. Haru forçou um sorriso quando viu seu rosto sendo sacudido na direção do peito dela. Sim, ele tentou me roubar, e eu o levei para uma refeição. Parecia que ele não comia há muito tempo. Então ele tem vivido assim. Ela baixou a cabeça. Ela então disse, obrigada por alimentá-lo. Meu nome é Rune. Eu lhe devo uma. Haru tirou as mãos dela de seu ombro, virou-se para as pessoas sem esperança e disse, acho que se vocês têm família lá fora, eles devem ter vivido assim. Vocês não gostariam de ir atrás deles? Se eles não têm esperança, Haru lhes dará motivação. Os dobradores se entreolharam. Então quem virá comigo, disse Haru. E eu não estou usando metáforas. Eles assentiram. Tudo bem, príncipe, nós o seguiremos, disse Rune. Haru apontou para o portão de metal. Alguns guardas virão de lá. Quando ele cerrou o punho, a fechadura foi destruída, e o metal da porta se fundiu com a parede, o que tornaria impossível entrar. Um por um, os prisioneiros começaram a pular no túnel. Haru foi o último a entrar. Como todos eram dobradores de terra, eles podiam se transferir pela terra facilmente, embora não praticassem há muitos anos. É claro que eles não eram tão rápidos quanto Haru, e não conseguiam ver lá dentro. Quando todos saíram, Haru foi o último. Ele chegou à superfície, e todos os dobradores estavam tomando uma posição defensiva. O que está acontecendo? Haru perguntou. Uma garota de cabelos castanhos se virou para ele. Dobrados de fogo estão aqui. Eles estão nos cercando. Vamos apenas lutar. Rune gritou. Haru suspirou. Ele levantou a mão, e cerca de 13 grandes lanças apareceram ao redor dele. Haru apontou em diferentes direções, e as lanças voaram em direção aos dobradores com uma velocidade ofuscante que eles não puderam desviar. Sem mencionar que era noite e eles mal conseguiam enxergar. Soldado de fogo de baixo escalão mais 400 de experiência? Capitão assassino mais 3.000 de experiência? Haru criou mais algumas espadas, e conseguiu matar o resto dos dobradores de fogo. Príncipe. Eles se viraram para ele. Haru havia mostrado suas fortes técnicas de terra. Normalmente, um dobrador de terra levaria tempo até para moldar uma lança, muito menos moldar tantas e usá-las ao mesmo tempo. Vocês descansem um pouco, e depois, ataquem os dobradores de fogo da lei na cidade. Um homem velho expressou sua opinião. Mas então, os dobradores de fogo desta base virão atrás de nós. Não, eles não virão, disse Haru. A luz foi direcionada a eles da torre. Som de sino. Merda! Eles descobriram sobre nós, Rune gritou e levantou os braços, criando uma parede de terra na frente dela. O resto fez o mesmo. Não adianta. Eles sabem que escapamos. Está tudo bem. Nós apenas temos que lutar até o fim. Prefiro morrer do que voltar para aquele buraco de merda. Os dobradores de terra sentiram um para o outro, decidindo lutar até o último suspiro. Os grandes portões da base estavam se abrindo. No meio dos dobradores de terra ansiosos, Haru deu um passo à frente. Ele era o único que estava focado. Vocês, garotas, já que a maioria de vocês é garota, Haru falou. Façam exatamente o que eu disse. Eu lutarei contra ele sozinho. Haru acenou com as mãos, e os portões se fecharam sozinhos, trancando os dobradores de fogo. Claro,
Há mais de 100 dobradores de fogo lá dentro, mas Haru tinha vantagem absoluta nesta base, já que era feita de metal. Ainda assim, muitos se reunirão no meio da base, e haverá muitas habilidades úteis para usar. Para Haru, aquela habilidade era muito difícil de treinar, mas ele decidiu usá-la de qualquer maneira. A mudança de físico até o nível 5, usando 3 pontos, Haru aprimorou essa habilidade. Na pior das hipóteses, ele transformará esta base em um inferno. Príncipe, alguém gritou. Ignorando-o, Haru ativou a dobra de terra, voando na direção da base, antes de subir junto com a parede. Alguns guardas estavam no topo e apontaram seu fogo para Haru. Mas como ele era mais rápido, ele conseguiu desviar de tudo que foi lançado contra ele. Haru escalou o topo da parede, deu um salto mortal e aterrissou de pé. Haru apontou a mão em 2 direções diferentes. 2 homens estavam em posição e prontos para tirar fogo nele. As armaduras dos guardas apertaram, sufocando-os no local. Então, ouvi dizer que vocês estavam me procurando, disse Haru, olhando para o pátio principal enquanto muitos soldados saíam das portas e se reuniam. E quem é você? Um homem com uma armadura de aparência extravagante, que indicava sua posição, se aproximou. Ele então examinou o rosto de Haru e disse, Haru, você é quem emboscou 120 dos nossos homens. Sem erro. Você deve ser o general Zhao, disse Haru. E daí se eu for? Ele sorriu presunçosamente. Você está encurralado. Temos 200 homens aqui que estão prontos para te matar. Estávamos prestes a caçá-lo, mas você nos poupou o trabalho. Agora, morra. O general Zhao saltou no ar e empurrou as mãos para a frente, enviando uma grande bola de fogo em Haru. Haru pisou, e o metal sob ele criou uma parede que absorveu a explosão. Haru não precisava de seus olhos para saber onde estava seu alvo. Ele estendeu a mão para a frente e a levantou. O general Zhao começou a flutuar no ar graças à sua armadura. General, um soldado gritou. Me ajudem. Al gritou enquanto seus homens olhavam para ele com os olhos arregalados. Zhao flutuou até se encontrar na frente de Haru. Alguém como você é uma pessoa valiosa, eu o usarei como escudo humano. Antes que Zhao pudesse fazer qualquer coisa, Haru o prendeu na parede. O metal mudou de forma, engolindo as mãos e pernas de Zhao, tornando-o incapaz de se mover. Com o dedo indicador, Haru fez a parede de metal flutuar. Ela girou e fez Zhao encarar os soldados lá embaixo. Haru olhou para baixo das paredes enquanto mais homens e algumas mulheres se reuniam. Vocês querem atirar em mim, vão em frente. Mas não se enganem, pois eu deixarei vivo aquele que matar Zhao para voltar para casa. Haru sorriu. Suas palavras o fizeram parecer um verdadeiro vilão. Os soldados lá embaixo cerraram os dentes, suas mãos tinham chamas, mas ninguém ousou fazer o primeiro movimento. Quem seria estúpido o suficiente para matar Zhao e levar a culpa? Ninguém? Haru perguntou. Vendo que mais de 100 pessoas estavam reunidas em um só lugar, ele decidiu aprimorar uma habilidade valiosa. Uma rocha tão grande quanto Haru flutuou acima dele. Ela brilhou em cor dourada, fogo a cercando. Haru acenou com o dedo para baixo e a grande rocha voou rapidamente. Os dobradores de fogo correram em diferentes direções. O meteoro aterrissou e explodiu. A onda de choque matou um grupo de soldados que estavam ao redor dele. O resto voou em todas as direções. No local da explosão, o metal parecia começar a derreter. Meteoro de terra até o nível 3. Meteoro de terra até o nível 4. Parece que a habilidade subiu de nível porque ele a aplicou contra muitas pessoas. Quanto maior o número delas, mais experiência sua habilidade ganhava. Ele também ganhou mais experiência com seu personagem. Ok, vamos dançar. Haru levantou a mão e desta vez, por causa do aumento de nível, uma pedra maior foi levantada da terra. Tinha 2 metros de diâmetro. Ela brilhou e foi cercada por fogo. Haru podia dizer que estava mais quente e mais rápida. Ele olhou para o lugar onde a maioria dos soldados de fogo estava reunida. Em vez de tentar atacá-lo, eles começaram a correr para salvar suas vidas. Outro grupo, que estava longe do ponto focal, pensou ser mais esperto e atacou Haru com fogo. Mas Zhao foi quem levou tudo. Haru se virou e fez o meteoro cair sobre eles. Desta vez, esgotou muito do seu chi e voou muito rápido. Uma explosão maior ocorreu. O chão tremeu e muitas pessoas voaram em diferentes direções devido ao poder do impacto. Meteoro de terra até o nível 5. Posso dizer que usou cerca de 600 pontos de chi. Então, quanto maior e mais rápido, mais chi ele usa. Haru deixou o general Zhao morto cair e levantou as mãos, fazendo uma parede de metal de 5 metros na frente dele. Em seguida, levantou as mãos. Cerca de 20 espadas flutuaram, e Haru disse, não se preocupem. É rápido e indolor. Então, uma chuva de espadas caiu sobre eles. Os dobradores não puderam fazer nada em sua defesa, já que Haru estava protegido por uma espessa parede de metal. E as espadas de metal começaram a perfurá-los. Quando pensaram que tinha acabado, Haru fez mais espadas flutuarem e caírem sobre eles. Às vezes ele enviava um meteoro maior. Os dobradores tentaram escapar, mas Haru dobrou o metal para trancá-los no pátio. A batalha era desigual para eles. Lutar contra ele em uma prisão feita de metal era como lutar contra dobradores de água dentro do oceano. Jin, você subiu de nível? Nível 19. Capítulo 25. A batalha de um homem contra uma base fechada foi unilateral. O número de pessoas que morreram foi incontável porque Haru nem se preocupou em contá-los. Haru estava chovendo espadas sobre eles e, quando terminava, enviava meteoros. Os meteoros só ficavam maiores e mais fortes a cada vez.
Haru notou que eles drenavam uma alta quantidade de chi, embora isso diminua com o aumento de nível, mas não era nada comparado ao que ele tinha. Haru só havia usado 1/10 do seu chi agora. Ele pensou que isso pode ser por causa do seu nível alto. E o que contribuiu para ele atingir esse nível foi o fato de que este jogo, foi colocado no modo fácil. Se Haru o colocasse no modo difícil, ele poderia estar no nível 9 agora. Então, considerando que ele atingiu o nível 19 agora, o chi de Haru era como um oceano, ou mais em comparação com os outros dobradores. Mas esse é um resultado natural para alguém que queria ter mais poder do que o próprio Avatar. Terminei, Haru murmurou enquanto tirava a poeira do ombro. Havia alguns sobreviventes que se esconderam dos meteoros. Haru não tinha vontade de matá-los. Mas esta é a guerra. Pelo bem da nova era. Ele bateu palmas. O metal ao lado dos dobradores escondidos os perfurou, matando-os. Haru fechou os olhos enquanto procurava por uma certa coisa. Ele moveu a mão, e a base começou a se mover. Logo, algo flutuou em sua direção. Era uma gaiola com um falcão. Haru olhou para o corpo de Zhao, que foi queimado por seus subordinados, e pegou um selo que estava amarrado à sua barriga. Haru pegou uma caneta e papel que estavam ao lado da gaiola, e começou a escrever algo. Ele fechou o papel com o selo de Zon, entregou ao falcão, e o jogou na direção do mar. Este falcão deveria entregar a carta ao Senhor do Fogo, Ozai. Haru queria dizer algo ao homem que estava tendo uma vida confortável. Haru, que estava sofrendo, queria enviá-lo para o homem que estava se divertindo em seu palácio. Haru deixou a base ao pular pela porta. Ele caminhou em direção à sua montaria, a pegou e seguiu na direção da cidade. Parece que os dobradores de terra não estavam ali. Eles pareciam confiar em sua palavra e foram para a cidade. Ou eles podem ter simplesmente se acovardado e fugido. Haru balançou a cabeça. Ele descobriria assim que chegasse. Era noite, o luar brilhava intensamente. Haru chegou à cidade e parou sua montaria. Sentindo as vibrações da terra, Haru podia dizer que as coisas estavam a favor dos dobradores de terra. Afinal, a maioria dos dobradores de fogo estava naquela base. E os que restaram nesta cidade estavam de folga, ou patrulhavam para manter a ordem. Os dobradores de terra os emboscaram por trás, fazendo-os afundar no chão. Os cidadãos originais da cidade, que foram forçados a trabalhar como escravos para pagar os impostos, se juntaram aos dobradores de terra e seguraram armas contra as patrulhas. Haru encarou os dobradores de fogo amarrados. Os dobradores de terra estavam ao redor dele e sorrindo com orgulho. Devo dizer, estou impressionado que vocês fizeram isso em tão pouco tempo. Haru levantou as sobrancelhas. Ele saltou de sua montaria e encarou o dobrador de fogo assustado. Esses caras devem ter sorte por não o terem enfrentado. Em vez de demonstrar medo, eles deveriam demonstrar felicidade. A única coisa impressionante são suas habilidades de dobra, príncipe. Um dos ex-prisioneiros disse. Ele era um jovem. Por favor, apenas me chame de Haru. Haru agiu de forma humilde. Ele então olhou para eles um por um. Aposto que vocês estão com fome e já sentindo falta de suas famílias. Saciemos vocês primeiro. Os dobradores, que estavam felizes, começaram a parecer tomados por emoções. Como a maioria delas era garotas, elas tinham lágrimas e começaram a procurar por suas famílias. Haru decidiu usar esse tempo para algo bom. Talvez construir uma parede de 4 metros de espessura seria bom para proteger esta cidade. Omashu tinha defesas muito fortes graças à espessura de suas paredes que só podiam ser movidas por dobradores de terra habilidosos. Isso fez Haru se perguntar por que as cidades e aldeias do Reino da Terra não construíram uma. Tio, você está aqui. Um jovem garoto de 10 anos bateu no estômago de Haru. Haru abaixou a cabeça. Era Hong, o garoto em quem ele tinha esbarrado antes. Tio? Haru apontou para si mesmo. Eu pareço tão velho? O que aconteceu? Eu ouvi alguns gritos. O chão tremeu como se alguém o estivesse dobrando. Hong disse inocentemente. Não é que eu tenha medo de algo. Eu vim apenas para lutar. Haru estalou a língua e suspirou. Haru não conheceu o pai do garoto. Então, é óbvio o que aconteceu com ele. Haru não queria ser quem daria a notícia. Talvez a mãe dele percebesse algo. Ele se curvou e segurou o ombro dele. Você chegou tarde demais. Vá para sua mãe. Do que você está falando? Ela se foi. Haru apontou atrás dele. Hong correu em direção a Rune e gritou mamãe algo. Ambos começaram a se abraçar. Logo mais dos cidadãos originais desta cidade vieram encontrar suas famílias. Haru sentou-se de lado, encostado em uma parede próxima, e pegou uma garrafa de água quando ninguém estava olhando. Ver como todos se acolhiam calorosamente o fez pensar em sua casa. Assim como Bomi disse. É um caminho muito solitário. Haru bebeu a água. Um homem como ele tem duas coisas para focar. Ficar mais forte e ter mais poder. Enquanto Haru estava imerso em seus pensamentos, ele sentiu muitos olhares sobre ele. Salve o príncipe Haru, um velho gritou. Os remanescentes começaram a gritar. Príncipe Haru, Haru, Haru. Haru agiu como qualquer cara famoso faria. Ele acenou com a mão e sorriu. Chega, vão encontrar suas famílias logo, Haru disse e colocou uma perna sobre a outra. Príncipe, o que acontecerá conosco? Uma cidadã perguntou enquanto corria para a frente. Agora que perderam esta cidade para uma nova regra, os cidadãos da Nação do Fogo não terão a mesma posição de sempre. Deixe-me apenas matá-los. Um homem disse enquanto fazia o chão tremer. Haru levantou a mão, impedindo a dobra do homem. Vocês, rapazes e moças, ele falou com o povo da Nação do Fogo. Não serão feridos. Vocês trabalharão para pagar impostos.
E se não o fizerem, serão presos e punidos. Trabalhem e vivam. Não trabalhem e vão embora. Tenho certeza de que podem lutar contra os animais lá fora. Além disso, como suas casas e dinheiro vieram desta terra, o reino da terra, vocês o devolverão e viverão com os vizinhos pobres. Alguma objeção? Haru levantou a mão, e muitas espadas encheram o céu acima deles. A nação do fogo governou com punho de ferro, e assim Haru os governará. Os cidadãos descobriram que não tinham escolha. Haru não sentiu pena deles. Essas pessoas vieram para o reino da terra para ter uma vida melhor e status mais alto. Eles queriam usar a terra que não lhes pertencia. Eles deveriam aceitar ser usados naquela terra, assim como usaram seus cidadãos originais. Obrigada por sua sábia decisão, príncipe. Surpreendentemente, aquela mulher se curvou para Haru. Ela parecia feliz por ter saído viva. Todo o ego que eles deveriam ter se desvaneceu. Parece que eles sabem o que realmente governa. O poder. Ele controla tudo. Quanto aos dobradores de fogo, Haru se virou para eles e disse, para esses caras, vamos apenas prendê-los e usá-los como reféns. Se alguém de lá decidir se rebelar ou fazer algo estúpido, nós os executaremos publicamente. Haru não era um cara mau. Do fundo do seu coração, ele orou para que ninguém fosse estúpido o suficiente para desobedecer às leis. Os dobradores de terra sentiram. Haru descansou na parede e deixou as pessoas terem sua reunião familiar. Tudo se acalmou. Os soldados de fogo foram levados para prisões especiais criadas pela dobra de terra, e só podem ser abertas pela dobra de terra. Todos estavam pedindo a opinião de Haru antes de tomar suas decisões. Ele era um líder no coração de todos. Atualmente, eles estavam reunidos no centro da cidade. Haru tinha uma sugestão a fazer. Enquanto eu estiver aqui, vamos construir uma parede. Só porque acabou, não significa que vocês não serão atacados novamente. Os dobradores abaixaram a cabeça quando ouviram suas palavras, sabendo que a vitória é temporária. Você acha que podemos fazer isso em pouco tempo? Perguntou uma velha. Eu, sozinho, acho que posso cobrir toda esta cidade em 3 dias, disse Haru. Bem, ele duvidava que pudesse fazê-lo em um dia. Mas não há necessidade de pressa. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Todos olharam para Haru. No futuro, vocês se juntarão a mim para expulsar o exército da Nação do Fogo? Eu posso ensinar truques muito úteis se o fizerem, disse Haru. Haru já sabia a resposta. Como todos aqui compartilhavam o ódio pela Nação do Fogo, eles se juntariam a ele. As mulheres especificamente foram forçadas a se submeter a gostos estranhos, então guardam rancor. O mesmo para os homens. Todos eles assentiram. Agora, eu preciso pensar em um lugar para dormir. Haru esticou os braços. Foi uma noite cansativa. Alguém sabe onde posso ficar por 3 dias? Há algum motel por perto? Ele só percebeu isso agora. Ele precisava de um lugar para dormir. O mesmo para todos que saíram da prisão. Bem, essas pessoas têm suas famílias para voltar. Tio, você pode ficar em nossa casa, disse Hong com um sorriso e entusiasmo. Eu não te disse para não me chamar assim. Eu ainda sou jovem. Haru disse, mas sua expressão mudou quando a mãe curvilínea e de seios fartos de Hong, Rune, sorriu. Apenas chame-o de irmão mais velho. Ela sorriu para Haru. Por favor, perdoe meu filho. Deixa pra lá. Haru suspirou enquanto olhava para baixo. Rune sorriu para Haru, um leve rubor no rosto, e disse, por favor, ficaremos felizes em lhe oferecer abrigo em nossa casa. Não precisa ficar em um motel. Haru se viu aceitando. Se você insiste, claro. Oba. Hong pulou, animado. Porque sinto que adotei alguém. Como se chama isso na minha vida anterior? Roteiro de madrasta. Capítulo 26. Era o início da manhã, e Haru não estava longe da ilha de Kyoshi. Tudo o que ele tinha que fazer agora era pegar um barco e chegar àquela ilha. No entanto, ele tinha um trabalho a fazer antes de partir. Garantir que esta cidade tivesse paredes fortes. Sentindo a brisa fria contra sua pele, Haru estava na borda da cidade. Os outros dobradores de terra estavam trabalhando juntos, enquanto Haru estava sozinho. Ele levantou as mãos, e grandes paredes grossas apareceram. Os outros dobradores olharam para ele com algum choque. Afinal, os feitos que ele estava realizando exigiam um trabalho combinado dos outros dobradores para serem alcançados. No entanto, Haru estava fazendo isso sozinho. Haru se moveu para o lado e dobrou o chão, criando uma parede de 3 metros de espessura com uma altura de 5 metros. Haru sempre foi capaz de fazer isso quando seu nível era mais baixo. Agora que ele estava no 19º nível, ele poderia fazer mais. Mas ele queria economizar sua energia e fazer apenas o trabalho necessário. 1 hora se passou, e Haru se sentou. Ele recebeu algumas notificações do sistema. Era sobre ele ter subido o nível de suas habilidades. A dobra com as mãos subiu de nível? A dobra de terra subiu de nível? Haru sentou-se para recuperar seu chi. Não demoraria muito. Enquanto estava sentado, ele se lembrou do que tinha feito ontem. Depois que ele e Rune encontraram uma casa para se estabelecer, Haru se desculpou e foi para a base da Nação do Fogo. Ele usou suas habilidades para aquecer o metal e derretê-lo. O calor sozinho foi suficiente para queimar os corpos em cinzas e devorá-los. E a base se transformou em uma sepultura e uma fonte de material puro para quem quisesse usar o ferro. Haru nunca gostou de deixar os corpos apodrecerem do lado de fora. Era bastante desrespeitoso. Pelo menos, ele lhes havia dado um funeral adequado. Soltando um suspiro, ele se lembrou do que aconteceu depois disso. Ele tinha ido dormir com Rune e seu filho. A mulher certamente era bonita, sexy e curvilínea.
Haru tinha se sentido bastante desconfortável em ficar lá, mas a mulher mais velha parecia estar hospedando o suficiente. Ela havia cozinhado uma boa refeição para Haru e até se desculpou, dizendo que não cozinhava há muito tempo. Haru aceitou a refeição com um sorriso e disse que estava deliciosa e que ela não estava tão velha, o mesmo para o filho dela. Mas o problema não estava lá. Eles tiveram contato visual em silêncio, um longo que durou mais do que meio minuto. Você sabe o que acontece quando um homem e uma mulher têm contato visual, um sinal universal. Haru estava prestes a descobrir, mas Hong quebrou o silêncio pedindo mais comida. Haru apenas dormiu naquela noite e decidiu focar nas coisas importantes. Lembre-se, o caminho do conquistador recompensa no final, não no começo. Haru suspirou, respirou fundo algumas vezes e meditou um pouco, acalmando o sangue que estava correndo para baixo. Mas Rune é uma Miu muito bonita. Irmão mais velho. Haru virou a cabeça quando ouviu uma voz familiar chamando. Hong estava segurando uma garrafa de água. Ele correu até ele e a estendeu para Haru. Beba, minha mãe disse que você precisa recuperar sua energia. Haru deu um tapinha na cabeça dele e pegou a garrafa. Obrigado, filho, disse Haru, inconscientemente. O que você disse? Hong estreitou as sobrancelhas como se não tivesse ouvido bem. Eu apenas disse obrigado. Haru bebeu a água e virou a cabeça para a mãe de Hong, que acenou com a mão para ele, seu peito grande balançou. Ela estava trabalhando com outro grupo na parede. Haru deu-lhe um pequeno sorriso antes de se levantar. Diga à sua mãe que a água dela é boa, disse Haru. Hong assentiu e foi para a mamãe dele. Haru então continuou trabalhando na parede. Nesse ritmo, ele cobriria toda a cidade em um dia. Mas ele escolheu não fazer, pois precisava de algum tempo para si mesmo para treinar. Era por volta das 15 horas. Haru limpou a testa enquanto ele, sozinho, cobria metade da cidade. Ele não tinha descansado e não tinha ido comer. Rune cozinhou para ele. Ela estava agindo muito bem com ele. Outros dobradores trouxeram-lhe água. Haru, é claro, aceitou comida dos dobradores de terra e não dos cidadãos. Dobra com as mãos, subiu de nível. Haru limpou a cabeça. Quando olhou em volta, notou que todos o encaravam com admiração. Eu sempre duvidei de como você cuidou daquela base sozinho, disse um dobrador. Não é de admirar. Você é realmente poderoso. Então, este é o poder de Haru, que derrubou uma unidade inteira sozinho. Ao que parece, os rumores de que Haru foi quem derrotou um exército haviam chegado às pessoas aqui, e elas acreditaram. Haru se virou e sorriu para eles. Este é apenas o começo. O reino da terra será livre novamente, e vocês viverão em paz. Vocês me ajudarão? Alguém deu um passo à frente e se curvou. Eu arriscarei minha vida por você. Uma garota se jogou. Sim, príncipe. Nós lutaremos até o último suspiro. Apenas nos dê uma ordem. Os outros pareciam compartilhar a opinião deles. Haru apenas olhou para eles em silêncio. Não há garantia real de que alguém arriscará suas vidas por ele. Eles estão fazendo isso porque acreditam nele e que ele vencerá. Ninguém gosta de lutar por uma causa perdida, nem apoiar as equipes perdedoras. Mas ter um líder como Haru garantia que eles lutariam. Eu contarei com vocês então. Haru se sentou e colocou uma perna sobre a outra. Estou bastante cansado. Vocês continuem com isso. Os dobradores de terra, embora mais cansados do que eles, se esforçaram. Enquanto os via trabalhando, Haru se perguntou: por que o reino da terra era economicamente fraco? Os dobradores de terra podem dobrar a terra. Se alguém os usasse para construir e cultivar, o país se elevaria a um poder econômico muito forte. Eles podem até minerar, mas infelizmente tudo o que lhes interessa é usar seu poder para lutar, ou apenas para parecerem artistas marciais supremos. Não é à toa que a nação do fogo é forte. Eles sabiam bem como usar o fogo para forjar. Quando todos pareciam se cansar, Haru bateu palmas e disse: vamos chamar isso de dia de folga, continuaremos a partir de amanhã. Os novos seguidores, quase 50, assentiram e foram para suas casas. Irmão mais velho. O que foi, Hong? Haru se virou enquanto Hong o alcançava e caminhava ao seu lado. Nós vamos para a guerra contra a Nação do Fogo? Ele perguntou. Se sim, eu quero estar na linha de frente e lutar com você. Por que isso? Haru perguntou, divertido. Porque você precisa de alguém para te proteger. Hehe. Haru riu. Escute, se você realmente quer me ajudar, fique em casa e proteja esta cidade. Você fará um ótimo trabalho. Mas eu quero lutar contra os dobradores de fogo. Ele disse. Eles tiraram meus pais de mim, minha mãe para a prisão e meu pai para o outro lado do mar. Eu não quero que eles tirem mais pessoas de mim. Haru notou que a mãe de Hong não lhe contou o que realmente aconteceu com seu pai. Para Rune, ela pode ter sido viúva por anos e superou isso. Mas o garoto sofreria um choque se soubesse o que aconteceu com seu pai. Quando ele se virou para a mãe dele, que acabará de alcançá-los, ela sorriu aprovadoramente para Haru enquanto estava ao lado do filho. Não se importe com ele, por favor, ela disse. Está tudo bem. Ele é um bom garoto. Haru sorriu tranquilizadoramente. Ele então colocou a mão no ombro dela e disse: se você precisar de alguma coisa, por favor, não hesite em me dizer. O corpo dela estremeceu por um segundo quando Haru tocou seu ombro, mas ela não o empurrou e apenas sorriu. Depois de alguns segundos, ela disse: vou levar sua palavra a sério. Suas bochechas levemente bronzeadas ficaram rosadas por um segundo. Não se preocupe, sou um homem de palavra, disse Haru. Apenas não pense por muito tempo, já que não ficarei aqui por muito tempo. Ele apertou mais suavemente em seu ombro. Ela sentiu, colocou a mão sobre a dele, mas não a empurrou.
Em vez disso, ela abraçou e disse, pelo menos por mais algumas noites. Sim, mano mais velho, disse o garoto. Bem, se tanto a mãe quanto o filho me querem, que assim seja. Haru sorriu e puxou a mão de volta. Enquanto olhava para o ombro dela, seus olhos escorregaram e foram para os grandes melões. Ele não conseguia ficar olhando para eles por muito tempo quando o jovem garoto estava por perto. Ele olhou para a estrada. Ok, vamos para casa, disse Haru. Eu preciso comer e tomar banho. Sim, eu também, ela disse. Construir aquela parede foi cansativo para nós, quanto mais para você. Foi tão cansativo assim? Bem, já que você é realmente forte. Ela disse, examinando seu corpo da cabeça aos pés. Você pode se sentir menos cansado. Ela parecia estar maravilhada. Eu me pergunto o quão forte você é em outras áreas. Você pode descobrir um dia, disse Haru. Era óbvio agora que eles estavam flertando. Haru chegou à casa em que ele e a mulher haviam se instalado. Haru havia tomado esta casa de um nobre anterior da Nação do Fogo, junto com sua riqueza e dinheiro. Era bastante comparável a viver aqui. Rune foi cozinhar algo, e Haru estava sentado à mesa junto com o garoto. Muito em breve, Rune veio com a comida. Obrigado, disse Haru antes de começar a comer. Por favor, peça mais se não estiver satisfeito. Eu não vou comer muito. Eu vou ter que tomar banho. Haru disse. Tomar banho de estômago cheio sempre incomodou Haru. Claro, eu vou aquecer a água para nós. Ela disse e esticou os braços para cima. Faz tempo que não tenho a chance de me divertir. Ela então olhou para Hong e disse, filho, você gostaria de levar a água para o pessoal da parede. Eles devem estar cansados. Mas eles estão muito longe, levará 1 hora para eu chegar lá, e mais horas para entregar a água. Mas eles ficarão felizes, e teremos uma casa mais segura assim, ela disse. E eu aqui pensando que você era um garoto durão, disse Haru com um tom zombeteiro. Ele parecia entender a intenção de Rune. Bem, havia sinais entre ele e ela queria que o garoto os deixasse sozinhos por um tempo. Haru decidiu jogar este jogo e ver para onde estava indo. Hong bateu no peito. Eu sou um garoto durão. Me dá essa maldita água. Ele então saiu do quarto. Uau, você sabe lidar com meu filho melhor do que eu, disse Rune enquanto olhava para a porta. Ele tem seus olhos, afinal. Haru se levantou e colocou as mãos no ombro da mulher, tocando-a. Eu vou tomar banho por enquanto. Com um rubor aparecendo em suas bochechas, a mulher disse com uma voz trêmula e um sorriso, eu preparei a água. Por favor, entre. Eu vou te ajudar com suas costas. Ela então abaixou a cabeça do rosto dele e olhou para o peito dele, antes para o abdômen dele. Ela parecia estar excitada. Obrigado por tudo. Haru se inclinou para a frente e lhe deu um beijo na testa, antes de caminhar na direção do banho. De nada. Eu já volto em 1 minuto. Ela foi até a porta e a trancou. Capítulo 27. Haru entrou no banheiro. Como esta casa pertencia originalmente a uma família nobre da Nação do Fogo, ela tinha um design agradável e era grande. No meio, havia uma piscina larga, água quente jorrando. O vapor enchia o ar. Tirando as roupas, não deixando nada, o corpo de Haru afundou na água. Ele colocou os cotovelos de lado e olhou para o telhado. Rune estava aquecendo a água, que estava jorrando em sua piscina. Haru gostava das tecnologias da Nação do Fogo. Eles tinham feito algo certo pela primeira vez. Construir aquela parede certamente foi cansativo, embora eu tenha resistência infinita e não esteja cansado. Eu só quero pensar que estou cansado apenas para sentir que realizei algo. Bem, eu sempre posso reclamar. É grátis. A essa altura, o garotinho de Rune estaria a caminho de entregar a água para as outras pessoas. Agora, ele e sua mãe teriam algum tempo sozinhos. Haru pensou em Rune. Ela era certamente uma mulher encantadora. Ontem, na prisão, ela não estava em sua melhor condição. Mas hoje, ela parecia mais radiante. Sua pele estava tão limpa e quase impecável que não mostrava sua idade. A única coisa que pode sugerir sua idade era o quão curvilíneo seu corpo era. Seu peito era grande, copas e sua bunda era larga. Seu cabelo era longo e liso como seda e seus olhos eram penetrantes e verdes. Haru geralmente não pensaria assim. Mas as mulheres em sua aldeia não eram assim. Haru teve um desejo só de pensar nela. A porta foi aberta e Haru não precisou se virar para ver quem entrou. Ele podia sentir a forma do corpo feminino atrás dele e podia dizer quem era em pouco tempo. Mas ele teve que virar a cabeça de qualquer maneira porque ela estava só de toalha. Eu vim para te ajudar, assim como eu te disse. Ela disse, um pouco de vermelhidão sentindo suas bochechas. Quando ela notou que ele olhou por tempo suficiente, a área do colarinho do pescoço dela ficou mais vermelha. Haru deu-lhe um sorriso caloroso. Oh, por favor, então, minhas costas estão realmente doloridas. Ela se aproximou, seus quadris balançando enquanto se aproximava e se ajoelhava nas costas de Haru. Ela colocou as mãos em seus ombros e disse, você merece um bom descanso depois de todo o seu trabalho. Quando ela massageou seus ombros, Haru sentiu uma sensação quente e relaxante percorrendo sua espinha. Ele quase gritou, sentindo quão confortável era. Era outro nível de alívio que estava misturado com relaxamento. Relaxe, Haru. Ou você prefere que eu te chame de príncipe? Você está realmente tagarela hoje, Haru se divertiu. Me chame apenas pelo meu nome. Como eu poderia não estar, Haru? Eu passei muito tempo sozinha. Muito tempo. Ela disse. Ela pegou a água e esfregou em seu ombro. E nós temos todo o tempo, sozinhos. Sim, contanto que... Haru encontrou palavras deixando sua garganta quando uma sensação suave atingiu suas costas. 2 melões grandes e macios cobriram a superfície de suas costas.
Contanto que o quê? Ela perguntou. Haru levantou as sobrancelhas. Ela estava provocando ele e ele gostou disso. Contanto que estejamos relaxando, disse Haru enquanto soltava um suspiro. Ele gostou de ser abraçado por trás com seus melões esmagando. Rune parou de mover as mãos e encostou a cabeça em seu ombro. Haru virou os olhos quando notou seu cabelo preto longo e sedoso caindo sobre ele. Ela estava olhando para ele. Vamos tomar banho juntos, eu vou te ajudar melhor assim, disse Haru. Desta forma, podemos economizar água. Certo, eu estava prestes a sugerir isso. Embora ela estivesse corando, a parte visível de seu pescoço ficou rosa, ela não se intimidou. Ela se levantou e andou por ali. Haru examinou o corpo dela e mordeu o lábio inferior quando viu como seus quadris balançavam. Ela deixou a toalha que a cobria cair. Rune tinha tomado banho no dia anterior. Ela já tinha se cuidado e parecia tão limpa, tão tentadora. Os olhos de Haru foram tomados por seus encantos. Então me diga, você tem alguém em sua cidade natal? Além dos meus pais, ninguém. Qual é? Um homem bonito como você deveria ter admiradoras. Eu estive com uma garota, tivemos apenas uma noite. Haru suspirou. Mas sabe, eu sou um homem ocupado e tive que viajar e lutar. Claro, um homem forte como você teria que se mover. Ao dizer forte, ela enfatizou a palavra e olhou para ele. Ela sorriu para Haru. Faz muito tempo que não sou tocada por um homem, além do meu marido. Haru tinha aprendido durante o tempo em que ela esteve na prisão, que para evitar ser tocada, ela tinha se forçado a vomitar em si mesma, ou em qualquer superior. Outras jovens descobriram o truque tarde demais. Mas agora com ele, ela parecia se sentir segura para baixar suas defesas. E ela era muito sensível. Devemos consertar isso, certo? Ele então levantou o rosto e olhou para o rosto bonito da Mil. Haru podia jurar que se apaixonaria por esta mulher. Os dois logo se entregaram aos prazeres da vida. A noite continuou, e Haru não parecia se cansar. Ambos desfrutaram um do outro até que seus cérebros ficassem dormentes. E 1h30 depois, Rune desmaiou. Capítulo 28. Nação do Fogo, a capital. Acima do palácio principal, um falcão batia as asas. Logo, ele desceu e pousou no braço de um homem de aparência velha. Examinando o selo e o carimbo na carta, o homem estreitou as sobrancelhas. Uma carta urgente para o Senhor do Fogo, do General Zhao. Deve ser entregue agora. Esta era a época da guerra. Mensagens de generais e superiores devem ser entregues ao Senhor. Mesmo que o governante estivesse ocupado, nada é suficiente para mantê-lo longe das notícias urgentes da guerra. O velho nem se atreveu a ler o que estava na carta. Ele se virou e caminhou para o salão principal. Em seu caminho, nem mesmo os soldados ousaram detê-lo. Ele era o único que tinha permissão para não pedir permissão. Ele entregou a carta a um soldado, um superior, que a pegou e entrou no salão principal. Então o general Zhao enviou um falcão. Deve ser sobre aquele Haru, ele murmurou para si mesmo enquanto entrava. O Senhor do Fogo estava sentado com velas ao seu redor. O fogo nelas acendeu-se intensamente, graças ao poder de dobra do Senhor. Seu objetivo era dar uma aura majestosa ao Senhor do Fogo. E era uma tradição. Vossa Majestade. O superior parou na frente do fogo. Ele curvou a cabeça e estendeu as mãos. O general Zhao lhe enviou uma carta urgente. Eu vejo, então ele deve ter lidado com aquele rato. O Senhor do Fogo, Ozai, disse. O véu de fogo que o cobria se acalmou, e ele pegou a carta do superior. Ozai sempre esteve interessado nas notícias da guerra. Normalmente, ele vinha prestando atenção em Beasing-se e nas guerras do Polo Norte. Era crucial saber das coisas e fazer estratégias para vencer a guerra. Mas nos últimos dias, a existência de Haru não podia ser ignorada. Ele havia conseguido matar 120 homens sozinho, além disso. Ele é um dobrador de terra muito poderoso. Eles precisavam cuidar dele imediatamente. Ele havia causado um dano forte a eles ao matar tal quantidade. Ozai abriu a carta, pronto para as boas notícias do general. Se a notícia não fosse boa, ele o puniria. Ozai começou a ler as cartas. Vossa Majestade. Eu, General Zhao, relato-lhe com alegria que cuidamos de Haru. Atualmente, estamos a caminho de sua aldeia para incendiá-la. Que Vossa Majestade viva muito. Ha 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 ha. Ozai riu. Boas notícias. Ele se sentiu feliz por ter cuidado de tal homem. Se Zhao tivesse relatado que falhou, Ozai teria enviado sua filha para caçar Haru junto com um forte exército. Agora, tudo o que temos a fazer é esperar pelo cometa e o mundo será meu. Ozai riu. O fogo nas velas brilhou mais e alcançou o telhado. Enquanto algumas notícias se espalhavam na Nação do Fogo, um tipo diferente de notícia se espalhava no Reino da Terra. Haru começou a ser conhecido como o homem que derrotou 100 homens e isso chegou à sua aldeia. Tiro, que estava praticando a dobra de metal perto da parede, como o resto dos escolhidos, de repente parou quando Kim, o vice-líder dos subordinados de Haru, se aproximou. Ei, Tiro! O que está acontecendo, Kim? Tiro respondeu com um tom frio. Embora Haru estivesse usando esses bandidos como seus subordinados, as outras pessoas estavam preocupadas com eles. Eles os odiavam pelo que tinham feito, e ninguém confiava neles. Mas eles só têm permissão para viver aqui, na plataforma de prisão, como Haru havia sugerido. Você ouviu o que seu filho fez? O quê? Ele se tornou o novo príncipe de Omashu. Kim disse. Além disso, há a notícia dele ter derrotado 120 homens sozinho. Tiro pescou 2 vezes. Sério? Eu não sei sobre a coisa de Omashu.
Mas nós pegamos a notícia de que 100 jarros de cinzas estão voltando para a Nação do Fogo. Eles estão culpando o chefe. Tiro tinha uma gota de suor se formando em sua testa. Aquele garoto. Atim. Haru espirrou. Rune colocou a mão em seu peito e perguntou. Você está bem, querido? Sim, um pouco de poeira entrou. Haru se virou para ela e sorriu, colocando a mão em seu rosto e varrendo seu cabelo preto. Construir a parede geralmente levaria alguns dias. Mas por alguma boa razão, Haru levou uma semana inteira ficando aqui. Rune sorriu e deu-lhe um beijo nos lábios. Eu vou te preparar um chá, então eu vou precisar acordar meu filho. Claro, querida. Rune tentou se levantar. Suas pernas tremiam como se estivessem dormentes. Haru olhou para seus quadris largos e não resistiu à vontade de dar um tapa em sua bunda. Era sua maneira de agradecer a ela por esta boa semana. Haru, por favor, eu sou bastante sensível. Ela se virou para ele com um rubor nas bochechas. Quer mais uma rodada? Mais tarde. Eu estou muito satisfeita agora. Ela suspirou. Com a forma como estivemos fazendo aquilo, eu posso estar esperando seu filho agora. É verdade, Haru disse casualmente. Não é que ele quisesse engravidá-la. Ele não tinha certeza se ela estava grávida. Mas neste mundo, você não tem métodos de controle de natalidade. E é fácil dizer que você vai liberar fora. Mas é muito difícil fazer isso na prática, especialmente se você está dormindo com uma mil gostosa. Bem, há uma grande chance de ela ter engravidado com todas as rodadas que ele teve com ela. Se há 20% de chance de conseguir isso em uma rodada, ter 10 rodadas aumentará essa chance para 100. Bem, deve-se aproveitar enquanto durou. Então, isso significa que eu sou sua esposa oficialmente? Rune sorriu. Bem, ainda não. Haru deitou de costas. Se eles soubessem que temos um relacionamento, a Nação do Fogo fará o possível para te pegar. Pode ser que te machuque. Você não quer isso. Haru não queria anunciar seu relacionamento. Então vamos esperar a guerra acabar. Ela sorriu. Não se preocupe, não demorará muito, disse Haru. Por favor, eu não quero explicar a Hong de onde veio o irmãozinho dele, disse Rune. Além disso, eu tenho muita esperança de que você possa expulsar a Nação do Fogo. Oh, não se preocupe com isso. Haru se levantou, caminhou até ela e a beijou nos lábios. Ele então pegou suas roupas, e ambos se vestiram, antes de descer. Rune preparou o café da manhã para Haru e seu enteado. Hong acordou animado, e enquanto Haru estava apenas bebendo chá, o garoto e sua mãe comeram suas refeições. Então, irmão mais velho, você está partindo hoje? Perguntou Hong de repente. Sim, eu fiquei por muito tempo, Haru respondeu com um suspiro. Mas por que você tem que ir? Eu gosto de você, mamãe gosta de você. Tais palavras foram ditas por um garoto pequeno. Só se ele soubesse o que a última parte significa. Está tudo bem, filho, Haru falou. Eu voltarei um dia. Um dia em que você será livre para andar fora de sua aldeia, e você não terá que se esconder sempre que vir uma tropa que pertença à Nação do Fogo. Hong parecia triste enquanto abaixava a cabeça. Sua mãe parecia mais triste. De qualquer forma, vamos sair. Haru colocou as mãos no bolso e saiu. Cercando a cidade, havia uma grande parede. Cada cidadão estava olhando para ela com admiração. Tinha 7 metros de altura e era grossa. As pessoas da cidade começaram a curvar a cabeça sempre que Haru passava. Vendo seu gesto de respeito, Haru deu um leve aceno. Chefe, então você está partindo hoje. 2 garotas em armadura vieram até Haru. Sim, todo mundo está curioso sobre o que devemos fazer antes que você volte. Haru pensou por algum tempo antes de dizer. Usem sua dobra de terra e criem fazendas. Além disso, cavem em busca de água. Esta cidade pode ficar cercada no futuro. Nesse caso, a comida era o elemento essencial nesta guerra. Embora os dobradores de terra parecessem estar relutantes, já que os dobradores de terra geralmente são cheios de orgulho para começar a cultivar, eles assentiram. Eles deram a Haru alguns olhares significativos que ele parecia ignorar. Haru mais tarde naquele dia conversou com os cidadãos e os dobradores de terra. Eles pareciam estar animados quando iriam lutar contra a Nação do Fogo, mas Haru disse que os avisaria. Eles rezaram para o espírito protegê-lo. Haru não lhes disse que não acreditava nisso. O mundo deles estava cheio de mitos, como dobradores que aprenderam a dobra com animais. Enquanto, na verdade, alguns leões-tartaruga foram os que ensinaram a dobra à humanidade, que evoluiu nas guerras. É claro que os nômades do ar eram uma exceção, já que não desenvolveram nenhuma arte de dobra letal. Não é de admirar que tenham sumido para sempre. Tudo bem, eu tenho que ir, disse Haru enquanto voltava para sua residência, arrumando suas coisas. Ele não queria encher seu armazenamento para evitar perguntas desnecessárias, e decidiu colocar suas coisas no inventário mais tarde. Rune entrou em seu quarto e fechou a porta atrás dele. Ela estava com as mãos atrás de si na porta e olhou para Haru. Você sabe, eu já me acostumei com você. Ela suspirou. Você deixará um espaço vazio. Ela colocou a mão na barriga enquanto dizia isso. Haru se virou para ela e sorriu. E você deixará algo frio. Haru olhou para ela da cabeça aos pés. Certamente foi bom ficar aqui. Ele tinha alguém para cuidar de suas necessidades, cozinhar para ele e até aquecer sua cama, pelo que ele estava grato. Ei! Hong foi à loja, quer uma rodada rápida. Ela evitou o contato visual e disse, corando. Haru sorriu. Mas não vamos com tudo. É verdade, uma rodada parece não ser suficiente, ela disse. Haru se virou para ela. Ele sorriu. Durante esses dias, a mulher parecia estar viciada nele. Bem, pelo menos, isso lhe dará espaço para se curar.
Depois de uma rodada rápida, Rune parecia estar satisfeita. Ela abraçou Haru enquanto ele ia para a porta. Hong logo veio, e Haru deu um tapinha em sua cabeça. Tudo bem, cuidem um do outro. Haru então disse ao garoto. E cuide da sua mãe. Se alguém se aproximar dela, faça como eu te ensinei. Oh, você quer dizer chutar no chão e atacar a virilha dele. E você ensinou isso a um garoto? Ei! Haru sorriu ironicamente, evitando os olhares de Rune. Não deixe ela saber. Claro, eu farei isso em segredo, disse Hong. Esse é o meu garoto. Haru se levantou. Tudo bem, cuidem-se. Haru então saiu, caminhando na direção do mar. Rune e Hong assistiram suas costas até que ele desapareceu. Haru estava atualmente no mar. Desde que ele conquistou a base metálica da Nação do Fogo, Haru se certificou de encher seu armazenamento com ferro comprimido suficiente. Uma caixa de ferro apareceu do nada e caiu. O chão tremeu. Embora a caixa parecesse pequena, era pesada. Se Haru a descomprimisse, ela se tornaria 5 vezes maior ou mais. Haru começou a dobrar, remodelando o metal até formar um navio com um motor. Nem precisava de vela. Haru, usando sua dobra, colocou o navio no mar e pulou. Era grande o suficiente para ele se deitar. Haru colocou uma perna sobre a outra, colocou suas roupas sob a cabeça para se deitar e chutou para baixo. Usando sua dobra, o navio se dirigiu para a ilha de Kyoshi em alta velocidade. Haru não precisava fazer movimentos extras. Apenas mover a cabeça agora seria suficiente para ele dobrar. Eu me sinto como o Ace de One Piece. Haru olhou na direção do sol, sabendo que estava indo na direção certa. Atualmente, ele tinha muitos pontos de afinidade e habilidade. Mas ele havia decidido salvá-los até que terminasse seu treinamento. Ele pode acabar se tornando um guerreiro e um dobrador ao mesmo tempo, um grande guerreiro além disso. Ele deixou pessoas queridas e até mesmo sua querida montaria. Aquele animal de estimação certamente sentiria falta de Haru, mas ele tinha certeza de que Hong e Rune cuidariam dele. Guerreiras Kyoshi, aqui vou eu. Capítulo 29. Enquanto estava sentado em seu barco, Haru desacelerou um pouco com a mão. Decidindo verificar seu sistema, Haru abriu as abas e decidiu ver se havia algo interessante. Durante os últimos dias, ele estava praticando sua dobra de terra e suas técnicas de amor. Então ele não teve tempo de examinar a recompensa que havia recebido da missão de libertar a dobra de terra. Ele estava focado na outra recompensa natural que recebeu. Mas isso não importa agora. Caixa de presente? Abrir. Mais 4 pontos de afinidade. Haru verificou suas afinidades. E afinidades? Sabedoria, 60. Físico, 30. Agilidade, 10. Mais 5. Com o presente do sistema, Haru tinha 16 pontos de afinidade para adicionar. No passado, Haru não pensaria muito antes de aumentar sua sabedoria ou físico. Mas agora cada aumento de nível se tornaria apenas mais e mais difícil. Pensando na melhor opção para investir nisso, parecia ser sabedoria. Com o passar dos dias, ele parecia desenvolver técnicas fortes, como o meteoro de terra. Se Haru aumentasse sua sabedoria, ele teria mais chi e assim, poderia fazer este ataque mais vezes. Mas se ele aumentasse seu físico, ele seria capaz de levantar rochas pesadas, e isso consumiria menos chi. No final, ele deu 5 pontos em sabedoria e físico cada. E afinidades? Sabedoria, 65. Físico, 35. Agilidade, 10. Mais 5. Seu chi aumentou para 40.000 pontos. Haru pareceu notar algo. Cada ponto em sabedoria aumentava seu chi em 1.000 pontos. No passado costumava ser 500. É natural, considerando quão difícil é subir de nível com o tempo. Talvez, depois de um certo limite, cada ponto faça um milagre. Quanto à sua saúde, ela se estendeu por 1.000 pontos. Haru tinha certeza de que ele pode ser considerado um monstro fisicamente, já que seu poder está perto de levantar 800 quilos. Mas isso não é algo para ser muito otimista. O velho Iro, na outra linha do tempo, tinha a capacidade de levantar uma rocha muito pesada e girá-la como brincadeira de criança. O chute de Zuko poderia quebrar uma corrente de metal. Haru tinha 6 pontos restantes. Ele decidiu salvá-los. Talvez ele precise aumentar sua agilidade assim que atingir um gargalo no treinamento. Tendo-se imerso em seus pensamentos, Haru parecia ter esquecido seus arredores. Quando ele notou uma sombra de terra, um olhar feliz apareceu em seu rosto, mas então ele sentiu uma forte presença sob ele. Quando Haru olhou para baixo, ele notou a sombra de um monstro marinho muito grande. Era tão grande que Haru e seu barco pareceriam formigas ao lado dele. Unagi. Haru se lembrou do nome da criatura lendária. Deve ser semelhante ao dragão de inundação de suas memórias de vida anterior. Sentindo que abriria a boca para devorá-lo, Haru empurrou as mãos para cima. O barco flutuou e voou, sua velocidade aumentando. Uma criatura muito grande saiu da água, sua cabeça abrindo caminho para o céu. Quando Haru se virou, ele viu Unagi, uma criatura azul com uma cabeça parecida com a de um peixe com um bigode. Seu tamanho parecia ser fácil de uma colina. Olhou para Haru como se ele fosse uma refeição deliciosa. Tendo decidido sobreviver e alcançar seu sonho, Haru não podia aceitar morrer aqui. Ele estendeu a mão, e uma lança de ferro foi separada do navio e se dirigiu a Unagi, que abriu a boca, atirando uma grande pilha de água em Haru. Haru se virou e abriu a mão, mudando o estado físico da lança, que parecia ser muito pequena para a criatura.
A lança brilhou em vermelho, atingindo o calor que deveria fazê-la derreter, mas não o fez graças à água. Ainda assim, estava quente para caramba. Quando a lança tocou Unagi, ele gritou de dor enquanto a lança afundava em sua cabeça. Sua pele parecia grossa o suficiente para impedir que o ataque chegasse aos ossos. Haru estimou que seu tamanho seria de cerca de 30 metros de comprimento. Antes que Haru pudesse pensar em outro ataque, a água o empurrou junto com seu barco. Vendo que estava saindo de seu caminho, Haru usou sua dobra para redirecionar seu barco, enviando-o voando para a terra. O barco de Haru estava prestes a se esmagar contra a terra em alta velocidade. Haru bateu palmas, grandes paredes apareceram em seu caminho. Essas paredes então suavizaram, transformando-se em poeira, diminuindo seu movimento e absorvendo o impacto da colisão. É missão concluída. E mais de experiência. É doce de habilidade aleatória. Que dor! Haru pulou do barco. Assim que seus pés tocaram a terra, ele caminhou na direção do mar e disse, lembre-se disso, Unagi. Da próxima vez eu vou te comer. Haru então se lembrou de que Unagi pode ter comido carne humana em algum momento, então ele reconsiderou sua ideia. Respirando fundo algumas vezes para se acalmar, Haru se virou e olhou para frente. Havia um caminho para subir o penhasco. Ele balançou a cabeça e caminhou. Era uma sensação agradável ter seus pés no chão novamente. Ilha Kyoshi. Não muitas pessoas conhecem a história desta ilha, mas ela foi criada por Kyoshi. Enquanto lutava contra Tin o Conquistador, ela separou um pedaço de terra. Usando seu poder de vento, ela empurrou esta ilha para o mar. Ok, deixe-me entender direito. Os ventos de Kyoshi eram fortes o suficiente para empurrar uma ilha, mas Tin permaneceu firme contra eles, e ele morreu quando escorregou e caiu no mar. Balançando a cabeça para a ideia ilógica, Haru decidiu dar crédito a Tin por ficar na frente daquele vento, mesmo que não parecesse lógico. Enquanto caminhava, o sexto sentido de Haru estava lhe dando um layout geral de seus arredores. Uma das melhores coisas sobre ver com sua dobra de terra era que ninguém pode surpreendê-lo. Atualmente, ele podia sentir muitas formas sedutoras se escondendo muito bem. Elas estavam guardando, escondidas no ponto cego. Assumindo que eram as guerreiras Kyoshi, Haru decidiu não atacá-las e fingiu ser ignorante. Sabendo que é melhor para ele, pode ser melhor pedir-lhes para ensiná-lo. Mas se ele as atacasse, elas não o fariam. Elas podem até mandá-lo embora, e Haru não pode forçá-las. Ele não queria, considerando que são boas pessoas e de sua nação. Elas nunca fizeram mal a ninguém, então Haru não faria isso com elas. Então esta deve ser a grande ilha de Kyoshi. Haru fingiu murmurar para si mesmo. Ele queria cair no agrado dessas garotas e causar uma boa primeira impressão. E qual é a melhor maneira de fazer isso além de elogiar seu ídolo? Se você quer que as pessoas gostem de você, compartilhe as ilusões delas. Haru notou que a área estava ficando mais fria quanto mais ele se dirigia para o sul. Mas isso é lógico, dado quão perto esta ilha estava do Polo Sul. Sentindo as figuras ao seu redor se movendo, Haru deu um sorriso interno. Elas caíram nessa. Uma jovem de peito grande veio por trás dele e colocou as mãos em seu cotovelo, levantando-os. Haru virou a cabeça para ela. Vendo a surpresa em seu rosto, Haru presumiu que ela esperava que ele lutasse. Em vez disso, ele sorriu e disse. Olá, jovem, ele disse. Eu não tenho dinheiro se é isso que você quer. Ela era bonita. Seu cabelo era longo e castanho, e seus olhos eram penetrantes e azuis. Embora seu rosto estivesse coberto por uma camada branca de maquiagem com um pouco de vermelhidão ao redor de suas pálpebras, Haru podia dizer que ela era bonita e que era jovem. A melhor maneira de determinar a idade de uma mulher coberta de maquiagem é olhando para o pescoço dela. E o pescoço desta garota era liso e bonito. A garota olhou para seus olhos em defesa. Ela tentou mover os braços dele, mas não conseguiu. Era um resultado natural de sua força. Mas, de repente, outra jovem de armadura verde apareceu na frente de Haru e o levantou pela perna. A garota atrás deu um passo para trás, fazendo Haru cair. Assim que o jovem dobrador de terra caiu, ele sentiu as garotas amarrando com cordas. Não só isso, mas elas cobriram seus olhos com uma venda. Haru poderia revidar e impedi-las de fazer isso. Mas para o bem maior, ele decidiu deixá-las levá-lo para a aldeia delas e levantá-lo. Elas o levantaram e seguiram na direção da ilha delas enquanto Haru fingia ser incapaz de se mover e confuso. Haru não se importou. Era um passeio grátis, afinal. Enquanto isso, ele usou sua dobra de terra para sentir os arredores. Em seu nível atual, ele não precisava estar conectado ao chão para ver o que estava conectado a ele. E ele podia ver as formas das garotas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.